O que te levou a fazer o coaching? Então, na verdade, assim, eu sou psicóloga, né? Minha formação, eu sou psicóloga. Então, o processo de coaching já vem, né? Desde quando eu iniciei a psicologia, porque se falava muito no processo de coaching e a diferença entre o atendimento na clínica psicológica e o processo de coaching em si para todos os motivos possíveis da vida, né? Então, chegou um momento que eu achei que coaching fosse muito modinha, assim como qualquer outra coisa que, quando começam a falar demais, muitas pessoas acabaram ingressando nessa área e acabou ficando algo meio sem muita confiança. Então, numa conversa que eu tive com o Luciano, que é nosso amigo em comum, meu e da Ana, ele comentou que fez um processo com ela e isso trouxe para mim uma questão de referência. Porque eu não queria fazer com qualquer pessoa, em qualquer momento, mas a gente estava entendendo que aquele era o melhor momento para isso. Então, assim, eu sou psicóloga, eu faço terapia, mas eu queria alguma coisa focada. Porque a terapia, né, ela vai para vários horizontes aí que não é tão focado ao que eu queria. Então, por causa de um problema de trabalho mesmo, eu busquei um amparo profissional de alguém que eu tivesse referência, que foi a Ana. E assim, foi paixão à primeira vista, né? A gente se conheceu e ficamos. Ela falou, demora cerca de 1 hora e meia, 2, né? A primeira sessão. Nós ficamos 3 horas e eu não senti aquelas 3 horas, foi o máximo. Então, assim, o processo de confiança ele se estabeleceu desde o primeiro momento. E eu acho que é tudo para você realmente fazer um processo de coaching, terapia, seja lá o que for. Então, foi por isso que eu busquei, e aí eu fiquei com ela, eu conheci outros coachings, né? Mas por causa dessa essa interação, essa integração que teve e essa confiança, que eu acho que é a base. Ter uma referência é importante, né? Porque você vê tanta gente, e aí pessoas que não têm condições de ser, porque você acaba avaliando, você fala, Deus, como assim, né? Essa pessoa é coaching e tal. Então, assim, eu acho que ficou muito ruim para a imagem do coaching. Para a pessoa realmente buscar algo, ela tem que ter confiança e achar que acertou, porque senão não vai. É um investimento necessário. Não, e você, né? Você como alguém que busca, você tem que saber por que está buscando, né? Porque o processo só acontece se você estiver aberta, senão, como qualquer outra coisa, né? Terapia, um curso, não é você que desenvolve, né? Junto com outra pessoa que vai te orientando mais ou menos um caminho. Entendi. Que legal. Né? Então, tipo, foi meio que amor à primeira vista depois dessas 3 horas de sessão inicial. Uau! E o quanto a pessoa tem que estar aberta para falar de si, né? Porque é muito fácil você sentar na mesa de um bar ou conversar com um amigo sobre X coisas, né? Agora, falar de si é um processo que você tem que estar mesmo aberto e falar durante 3 horas de si mesmo, ou, sei lá, ou o processo ele tem que acontecer, ou não vai porque você não se abriu o suficiente. Então, eu acho que foi bem legal desde o começo. O que você está levando do coach? O que eu levo de mais importante assim é a questão do autoconhecimento, que assim tem um momento certo para isso acontecer, mas eu fico pensando, meu Deus, por que eu não comecei isso antes? Não o processo de coaching em si, mas se interessar por si mesmo para saber por que as coisas andam do jeito que andam, né? Então eu levo muito essa questão de autoconhecimento, de ficar se policiando enquanto aquilo não gera uma consistência, vamos dizer assim, né? Então, até que você não tenha a consistência daquele comportamento, você ficar se autopoliciando e corrigir, né? E se perdoar todas as vezes, porque é um processo. E o processo, ele não é tão tranquilo, né? Ele é bem dolorido. Para quem é aberto, já é dolorido, né? Para quem não está, pode ser pior. Então, eu acho que é assim, é se amar acima de tudo e conseguir entender que aquele momento você fez o melhor que você podia. Então, o que eu levo é isso, é essa consideração no processo, a mim mesma e na referência de uma pessoa que eu entendi que era alguém que podia cuidar muito bem daquilo que eu estava levando. É isso que eu levo. Então, para o lado profissional, a mesma coisa, né? Esse olhar, é falar, poxa, aqui eu não me enquadro, ou sim, aqui eu me enquadro. E você conseguir fazer essa rota de uma maneira um pouco mais leve, sem se culpar muito. Você tem feito vários trabalhos,
tipo, semanalmente, né? As sessões são semanais, né? Tipo, você lembra de algum assim que você gostou mais? Tipo, tem a Roda da Vida, a Rota para o Futuro que você acabou de comentar. Alguma assim que você lembra que impactou mais? Ai, Ale, olha, eu acho que é o processo mesmo, né? Eu gostei de todas. Uma coisa que eu achei muito bom, e assim, na verdade, eu já conhecia muitas das ferramentas, inclusive a gente comentando, a Ana falava, você conhece isso? Eu falo, nossa, eu aplico nos treinamentos que eu dou, né? Só que é diferente você ter uma pessoa à sua disposição no momento para fazer com você e te levar, né, a pensar coisas que, de repente, por exemplo, quando a gente falou em criatividade, eu falei, nossa, eu não sou uma pessoa criativa. E a gente começou a pensar em várias coisas, né? Que a criatividade não é você pegar uma tela em branco e pintar da melhor forma. Você pode ser criativa na maneira que você age no dia a dia em situações inusitadas. Então, assim, levar você a pensar de uma maneira diferente é muito legal, né? Todas as ferramentas que foram usadas, eu gostei muito, porque fez parte deste processo daquele momento, né? Vamos dizer assim. Então, quando ela falava, por exemplo, do companheiro divino, né? Como você descreve, como que você pode materializar isso, as ferramentas assim da 5 linguagens do amor, que a gente fala muito, né? Que, poxa, de repente eu tenho uma maneira e a outra pessoa que eu tenho que me relacionar no dia a dia eu digo que são relações, por exemplo, de trabalho, ou que eu escolho, que são os amigos e tudo mais, você respeitar também a forma que a pessoa interage para ser melhor, para ser mais assertiva. Então, eu acho que todas as ferramentas fizeram muito sentido. Ontem a gente fez um exercício muito interessante de entender presente, passado e futuro, e foi muito legal você pensar que tanta coisa que você ainda pode fazer, tanta coisa que você fez, sabe, valorizar tudo isso. Então, todas foram muito legais. Eu falo das 5 linguagens do amor porque era um livro que eu já queria ler, inclusive quando a gente fez, né, o exercício, eu não tinha lido, no dia seguinte eu peguei o livro para ler e eu li ele inteiro em um dia. E aí você conectar com as questões do exercício foi muito legal. Sem ter tido o conhecimento da teoria e depois você olhar para o que deu de resultado e poder materializar isso é muito legal. Então, Uhum. todas foram legais. Desde começar a arrumar a cama, porque eu nunca vi sentido nisso, tipo, vou dormir daqui a pouco, e daí deixa a cama atrapalhada. E você começar a ver sentido nessas coisas, sabe? Então, foram todas muito boas. No É, momento. essa coisa de arrumar a cama é super importante, né? Hoje eu falei, eu vou voltar lá porque eu tô lendo um livro e tô lendo pelo computador, eu vou deitar lá. Daqui a pouco eu falei, não, deixa eu arrumar, qualquer coisa eu volto e arrumo depois. Então tem essa, né, essa questão de você iniciar mesmo, de você reverenciar o seu dia e tudo, é diferente. Você começou o processo antes da pandemia, né? Acho que foi o ano passado, foi isso, Foi, né? foi. E agora passou para online. Como que é para você as sessões online? Então, eu sou muito relacional, né? Eu gosto muito do tete a tete, tal, eu acredito muito nisso, mas eu me adaptei super bem. Inclusive, no começo quando a gente conversou a primeira vez, eu falei para ela que ficaria difícil eu permanecer 3 horas, né? Assim, me deslocar, ir até o local e tudo. E a gente conversou na possibilidade de algumas nós fazemos online. Aí veio a pandemia, a gente acabou fazendo praticamente o Uhum. processo 100% online. Eu não vejo problema nenhum, desde que a gente tenha, eu acho que estabelecido esse grau de confiança e essa comunicação bacana, eu não vejo problema nenhum se é presencial ou não. Eu não vi nada. Só a questão da tecnologia, que às vezes a minha internet estava ruim ou a dela tal, que aí você fala, poxa, ficou meio truncado, mas não atrapalhou em nada, não. Não, não vi nenhuma diferença. Acho Entendi. que foi bem, bem positivo. Você recomendaria o trabalho da Ana? Sem dúvida, de olhos fechados e assina embaixo, em todas as páginas. Sem dúvida, eu sim. Inclusive, eu falei com um amigo há um tempo atrás, eu acho que na terceira sessão, mais ou menos, a gente estava falando do lado profissional, ele está bem perdido e tal.
E eu falei para ele, olha, eu iniciei um processo de coaching, se você precisar, é a pessoa que eu vou te indicar. Então, com certeza, para quem precisar, eu vou indicar. Se eu sentir que tem alguém perdido e não sabe o nome do que fazer, de repente, fala, por que você não faz um coaching, tá? E eu vou indicar de olhos fechados, sem dúvida. É só ter abertura para isso, disponibilidade, com certeza eu indicarei. Mas que tipo de que conselho que você tipo pegou de mais forte que você acha que serviriam para as pessoas também? Eu acho que é assim, não demorar para ir atrás de si mesmo, entendeu? Não demorar para se autoconhecer e dar essa oportunidade, assim, né, de alguém cuidar de você nesse processo. Que eu acho que, assim, muitas vezes a gente fica perdido sem saber para onde vai, entendeu? Então, o processo de coaching, ele é você quem faz, com a ajuda de alguém que tem conhecimento da técnica e ela vai te dar as mãos e né, falar, ó, tô junto com você nesse processo, vamos lá. Então, assim, é você se sentir amparado dentro do processo com o conteúdo que você já tem, né? Então, todo mundo tem total potencial, mas ninguém, às vezes a pessoa fica perdida em reconhecer isso. E o processo de coaching, ele te dá essa visão. Então, é não demorar para se autoconhecer, porque quanto mais rápido for, mais chance você tem de ser feliz na sua vida como um todo, entendeu? E, assim, ter as suas fortalezas muito claras para quando vier o temporal aí, você conseguir se sustentar e falar, eu sou forte o suficiente para passar por isso também. Então, não demore para se conhecer. Porque, assim, é como se deixar muito claro que ninguém se desenvolve sozinho, né? Se nós somos seres relacionais, a gente precisa do outro, né? Então, seja uma relação informal de amizade ou, sei lá, de um pai, uma mãe, seja lá quem for, todo mundo precisa de alguém para aconselhar, né? Vamos dizer assim, para dizer, olha, você já olhou para esse lado? E aí você mesma fala, putz, isso não olhei, então, olhando o que isso abre, né? Ou não quero olhar para isso, entendeu? Assim, a decisão é de cada um, mas eu acho que você ter alguém para fazer o caminho fica um pouco mais leve. Obrigado pelo seu tempo, certo? Joia, Lê. Obrigada, viu? Tá, eu que agradeço, obrigado pelo seu tempo, né? É muito valioso hoje. Muito obrigado. Bom, fica com Né? Deus, bom final de semana para vocês. Dá um Beijo na abraço, Ana. um abraço virtual com a devida distância. Tá bom. Tchauzinho. Tchau, tchau, obrigado. Imagina, tchau.